Estamos aqui com o Rogério Imbuzeiro, um cara que tem uma trajetória extraordinária do jornalismo e que hoje veio aqui na Unigran Rio dar uma palestra sobre o dia a dia do editor no jornalismo. Com a rapidez das informações hoje e na publicação das matérias, o trabalho do editor está mais difícil? Olha, assim, eu diria que não houve uma diferença tão grande assim de 1987, que foi quando eu comecei a trabalhar, para hoje em dia, nesse aspecto do ritmo diário. O que normalmente pode prejudicar o ritmo no dia a dia é a estrutura que você tem, que a empresa oferece, o grau de cobrança, o volume de trabalho que você possa ter. Muitas vezes, equipes reduzidas, em vez de você editar uma matéria e meia, você edita 2, 3. Isso acaba te sacrificando enormemente. Se a estrutura da empresa é precária também em termos de equipamentos que dão defeitos, de repórteres muito iniciantes, de produtores que são muitas vezes estagiários que estão também aprendendo, isso dificulta muito o trabalho do editor, porque ele depende dessas pessoas para trabalhar com eles. E um aspecto que realmente aumentou o volume de trabalho do editor são as novas mídias. Sejam elas imagens que o público manda de celular, câmeras de rua que registram praticamente tudo que acontece no mundo hoje, microcâmeras, enfim, esse tipo de trabalho, esse tipo de acréscimo trouxe um volume maior de trabalho para a gente, que a gente tem que ver todo esse material, escolher o que vai usar, passar para a nossa mídia padrão, que é um disco ótico, muitas vezes fazer legenda na arte, enfim, seria isso. Na sua opinião, quais são os maiores privilégios de quem trabalha com jornalismo e quais são os contrapontos? Especificamente, o editor de telejornalismo, o aspecto que eu acho mais fascinante é você não saber o que te espera no dia de trabalho, de um modo geral. Você vai todo dia para uma caixinha de surpresa, que pode ser uma matéria espetacular, pode ser um monte de matéria pequenininha, ou pode ser alguma tragédia, um grande evento que ocorra de tarde, que vai demandar uma cobertura gigantesca. O aspecto de você diariamente poder exercitar a criatividade, a agilidade de raciocínio, o poder de decisão, que você tem linha de produção. Trabalhar em jornalismo é uma linha de produção de notícias, de um modo geral, mas é uma linha de produção que todo dia você tem uma matéria-prima diferente, então acaba aliviando a linha de produção. Esse é um grande prazer. E outro é você ter um contato humano muito rico com gente de todos os setores que estão ali conjuntamente no campo de batalha para colocar aquela matéria no ar e que, por ser muito difícil, faz com que as pessoas, de modo geral, têm brigas terríveis às vezes, mas de modo geral, se as pessoas têm caráter, têm ética, você cria laços muito intensos com essas pessoas, sejam elas repórteres, sejam elas editores, até chefes. Em sua carreira de 27 anos como jornalista e com grande prestígio, qual foi a matéria que você teve mais desespero na hora de editar? Lembrei agora uma que realmente acabou sendo, que foi quando subitamente morreu o cantor Gonzaguinha, que na época estava no auge do sucesso, e eu era um cara que tinha os discos dele, tinha uma ligação de vida então com a obra dele, e fui incumbido de fazer o perfil de homenagem a ele. Isso foi 9h30 da manhã, o jornal entrava 12h30. Então todo mundo tem que fazer uma grande mobilização para a cobertura, que foi meio jornal, né? E eu tive o maior branco da minha vida, por causa da emoção mesmo. Eu escrevia, ou travava no teclado, na época no teclado era a máquina de escrever, aquelas grandonas, né? Ou então que eu escrevia direto para o lixo. Eu falei, meu Deus, quero tempo, desespero de causa quase. Aí eu fui para o banheiro, fiquei 10 minutos assim, conectando com as forças do Altíssimo. E quando eu voltei, aí meio que psicografei um texto que ficou ótimo, mas foi um momento assim que... E houve, ao longo desses 27 anos, umas 5 a 6 situações, matérias, principalmente para a RJTV, mas para outros jornais também, mas principalmente a RJTV e Jornal da Globo. Não vai dar. Sabe aquele frio que vai tomando conta da tua barriga, você vê, tem tudo isso ainda, meu Deus do céu, não vai dar, mas sempre deu. Que alívio. Muitos estudantes de jornalismo ficam encantados com o glamour da televisão, mas a TV realmente realiza esses desejos? Eu vou responder meio intuitivamente, assim, pelo balanço emocional desses anos todos. Eu diria que, se fosse botar no prato tudo de negativo e tudo positivo, para mim foi bastante positivo. Não pelo glamour, meu sobrinho trabalha na Globo, não, mas pelo prazer de ter tido a oportunidade de trabalhar diariamente durante esses anos todos numa profissão extremamente criativa, desafiadora, em que eu fiz grandes amigos,
amigos para a vida inteira, e por participar especialmente de algumas matérias que lavaram a minha alma, que me fizeram bem de vê-la no ar, de levar coisas boas para as pessoas, beleza, ou então denúncias, ainda que essas denúncias não resultassem em punição, e séries especiais também, grandes coberturas, como foi a cobertura da tragédia da chuva na região serrana, que foi um negócio épico, apesar do lado triste de mais de 1000 mortos, mas foram matérias muito emocionantes, a gente se envolveu muito ali. Agora, trabalhando em um site de notícias e em uma produtora, quais são as maiores diferenças entre o seu trabalho atual e o que você fazia na televisão? Na produtora, de modo geral, não existe a pressão, a não ser quando tem um produto de uma demanda de última hora, você tem que fazer um vídeo institucional para a empresa, mas para ter um evento que vai ser sábado, faltam 2 dias, porque a outra produtora contratada não conseguiu cumprir. Aí, recentemente, eu fiquei 36 horas acordado para fazer um texto que aí dependia da aprovação, eles não aprovavam também, não gostavam. A moça que era responsável pelos textos da empresa estava na Europa, não conseguiu acessar, e eles gostavam daquele formato dela. E eu tive a missão quase impossível, que acabou que foi feita a 4 mãos. Eu e mais uma outra pessoa que foram contratadas, aproveitaram um pouquinho de cada um e acabou vingando. Mas, de modo geral, é um trabalho que você tem o seu tempo. É para daqui a uma semana, então você não precisa correr hoje, você vai pensando, vai no ônibus anotando alguma coisa, vai desenvolvendo uma linha de roteiro para o produto, né? Institucionais para empresas, de modo geral. E no site de notícias, infelizmente, entre aspas, né, porque tem o lado bom, estou voltando à loucura, né? Você tem que entrar ali e acessar 300 mil sites para ver o que tem de interessante neles, para destacar alguma coisa e puxar para esse site, que é o Conexão Jornalismo, né, para escolher o que vai ser assunto dele. De 20 em 20 minutos tem que ter notícia nova, né? Agora, para encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado para os estudantes de jornalismo que hoje te assistiram aqui na palestra. Eu recomendo. Para quem tem um mínimo apreço, assim, uma atração, eu no início não tinha uma atração por essa área. Pelo contrário, tinha uma quase rejeição. E, no entanto, o destino, ele vai surpreendendo a gente ao longo da vida de várias maneiras, trazendo muitas vezes o oposto do que você queria, mas é o que ele quer para você como agente social, em termos de aprendizado, de vivência, de enfrentamento com pessoas, brigas que vão te ajudar a crescer também e a outra pessoa, e encontros, às vezes, para a vida inteira. Por exemplo, eu sou casado com uma pessoa que eu conheci numa ilha de edição há 24 anos, uma editora demais. É a vida. Muito obrigada. Ellen Bessa para a TV Unigran Rio.